Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar iniciando esse culto e em seguida vamos louvar ao Senhor. Deus, obrigado pelo dia de hoje e pedimos que Tu nos abençoe no dia esse culto que se inicia agora. Dá-nos a Tua direção, a Tua unção, abençoe os Teus servos que já estão conosco ao vivo e esteja com cada um com as Tuas necessidades. Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Começa assim, ó. Olhando este mundo ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida é rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu recebeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo ao chão, 3 dias morrendo, sentiu solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. E hoje ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, tu serás uma flor. De novo. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marca de amor. E hoje ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor, uma flor. Se teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços, toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para adorar-te, para louvar-te. Se teu amor quebranta o meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz, junto a ti. Se teu amor quebranta o meu coração. De novo, hein? Se teu amor quebranta o meu coração e o faz em pedaço, torna e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para adorar-te, para louvar-te. Se teu amor quebranta o meu coração, me
E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, e é ali que eu sou feliz, junto a ti. Se teu amor quebranta o meu coração. Porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O texto é o texto lá de Atos, capítulo 1. Capítulo 1 de Atos, do verso 12. Eu até marquei aqui. Algumas coisas do texto, quer ver? Versículo 12 diz assim, capítulo 1 de Atos. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, né? Que distância daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Quem reuniu nesse dia? Foi a primeira reunião dos discípulos e da igreja, né? Quem reuniu? Pedro, João, Tiago, e esses três sempre andaram juntinhos, hein, irmãos? Interessante, porque não é por acaso que eles são citados logo do início. Em todas as situações eles estão juntos, esses três eram muito próximos, Pedro, Tiago e João. Aí vem André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, e todos perseveraram unânimes em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se não me engano, se me falha a memória, acho que essa foi a última vez que Maria foi citada na Bíblia, né? Se não a última, uma das últimas, né? Ela é citada, depois ela não aparece mais nas literaturas bíblicas. Aqui estão os discípulos, né? E se vamos notar, nós temos aqui 11 discípulos. Eles vão eleger aqui Matias para ser o substituto de Judas. E os 11 apóstolos se reúnem em um concílio, uma reunião, para tratar de assuntos de referência à igreja. E aí o texto continua dizendo assim, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, acompanharam-se a assembleia, era uma assembleia, umas 120 pessoas. Então, os apóstolos, as mulheres e mais 120 pessoas reuniram naquele dia para decisões. A decisão aqui era a eleição do apóstolo que iria substituir o traidor, Judas Iscariotes. Versículo 16. E diz a palavra assim, irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente da boca de Davi acerca de Judas. Judas, na verdade, havia várias profecias a respeito do traidor, tá bom? Que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era, olha só, irmãos, ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério. Ele era, não é mais, e teve, não tem mais, parte nesse ministério. Olha, este homem adquiriu um campo com preço da sua iniquidade, precipitando-se, rompeu-se por meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, fiquei deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro seu encargo, ou seja, Matias. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que entre nós foi levado às alturas. Um destes se tornou testemunhas conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás,
cognominado Justo, chamado de Justo, né? E Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido para que preencha a vaga neste ministério e apostolado, o qual Judas se destraviou-se, indo para o seu próprio lugar de perdição. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Então Matias se torna o 12º apóstolo, no lugar de Judas Iscariotes. Eles oram e a direção de Deus é estabelecida. Muito bem. O texto vai seguir, a história vai seguir, mas eu quero me ater com os irmãos exatamente nesse aspecto aqui do texto, tá bom? Qual é o plano de Deus para a humanidade? É uma indagação curiosa, né? Deus tem um plano. Deus tem um plano para o mundo. O mundo foi feito de que forma? Deus, por um acaso, estava lá um dia, assim. Eu falei, hoje eu estou a fim de fazer o mundo. Vou fazer o planeta. Aí foi lá e fez o planeta. Fez o universo, fez as estrelas. Aí ele falou assim, sabe uma coisa? Já fiz as estrelas mesmo, já fiz o universo mesmo, já fiz o planeta, agora eu vou fazer Adão também. Fazer um homem também. Foi um acaso. Ou existe um projeto, um plano? Quando Deus faz todas as coisas, irmãos, tudo foi muito bem planejado. Não sei se o irmão já teve a isso. Como cada coisinha no mundo, ela tem um porquê de Deus. Cada elemento, e todos esses elementos que são estabelecidos no mundo, todos, sem exceção, que são estabelecidos no universo, ele é com um único objetivo. O objetivo de servir à vontade e aos planos de Deus. Então Deus tinha um plano e estabeleceu o seu plano para a humanidade. Deus quer que todo homem seja volte para Ele e se devote para Ele. Deus deseja que todo homem busque uma adoração a Ele. Lucas é um médico, né? O Evangelho de Lucas talvez seja um dos evangelhos assim que mais se preocupa com as questões dos milagres de Cristo, da preocupação de Deus para o mundo, e como Deus, parece que o livro de Lucas, ele tenta apresentar esse projeto, esse plano divino para a humanidade. Ele quer quase que colocar na mão das pessoas o entendimento desse plano. Por isso que ele fala sobre o ministério de João, o precursor, depois vem e fala sobre a vida de Cristo. Ele narra a vida de Cristo de uma maneira muito sim diferente dos demais evangelhos. Ele tem uma forma específica para fazer isso. Como ele fala sobre a vida de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo, a narrativa do sacrifício de Cristo no livro de Lucas é assim algo fantástico, porque a narrativa ele é muito minucioso, muito zeloso, porque ele quer mostrar o projeto de Deus, porque ele quer apontar que Cristo, quando morre na cruz, era um plano de Deus para a humanidade. Deus já estava planejando. Cristo não foi um remendo. Ele não chegou aqui para remendar um pano que rasgou. Não sei se vocês estão entendendo. Cristo não veio ao mundo porque o homem pecou. Havia um projeto de Deus. Cristo estaria no mundo para nos abençoar. Ele não é remendo velho, novo em pano velho. O Evangelho de Cristo, inclusive, não tem essa função de remendar roupa velha. É o projeto de Deus. O velho vai passar e o novo se apresenta. Cristo é o novo. Então aí vem o livro de Atos, que é um livro também escrito por Lucas, que é onde nós temos essa história que agora passando para os irmãos. E aí, como eu estou falando do plano de Deus, porque nós não estamos focados nesse tema do plano de Deus para a humanidade. Só que junto com o plano de Deus para a humanidade, Deus vai e estabelece um segundo plano, ou um segundo elemento para abençoar essa humanidade. E o nome dessa sociedade chama-se igreja. A igreja de Cristo não foi feita por homens,
Ela não foi estabelecida pelos homens. Os homens mudou muito ela. Os homens tentaram dar roupa nova para ela. Os homens tentam, né, colocar nela nova forma de ser, mas ela tem um objetivo. Você pode colocar ação social, você pode colocar que a igreja deve fazer, ajudar as pessoas, etc. Mas o ministério da igreja, o papel da igreja não é esse. A função da igreja não é essa. Ela faz, mas não é a função dela. Se a igreja deixar de agir com a ação social, ela não estará deixando de agir com aquilo que Deus planejou para ela. Claro que a igreja falha no seu papel social estabelecido dentro da sociedade, mas o projeto de Deus para a igreja não é esse. Ele requer da igreja um entendimento. Deus estabeleceu a igreja para abençoar a humanidade, que faz parte do projeto maior dele. O homem é o projeto de Deus. Então, quando Deus cria a igreja, Ele cria para abençoar o homem. A igreja não pode ser adorada. Deus é adorado. E a igreja está para servir a humanidade. A igreja, quando os irmãos vêm à igreja e se convertem, a igreja precisa estar pronta a ofertar a essa pessoa um ambiente, um lugar onde ela possa adorar a Cristo, propor isso para ela e ensinar a palavra de Deus para ela. Ela está servindo a humanidade, o projeto de Deus. Mas para que essas coisas possam acontecer, eu separei aqui pelo menos 2 atitudes que a igreja precisa ter para que cumpra o seu papel como promotora do reino de Deus no mundo. A primeira delas é a dependência. E toda a igreja precisa aprender a dependência de Deus. A história que nós lemos, por exemplo, que é narrativa, o texto estava lá, Judas já estava morto, havia 11 apóstolos, e a igreja precisava escolher um 12º elemento. Quem seria esse 12º elemento? Havia vários irmãos, vários. Só que na história que nós lemos aqui, o texto fala dos 11, as mulheres, né, e mais 120. Provavelmente havia bem mais outras pessoas que eram seguidores. E havia homens ali, nós podemos citar aqui algumas pessoas que talvez pudessem fazer parte desse grupo. Eu não acompanhei, não sabe exatamente como decorreu com algumas vidas. Zaqueu, esses homens que serviram ao Senhor Jesus, provavelmente estava aqui entre eles, esses homens que acompanharam, todos eles talvez tivessem qualidades. Mas Deus faz coisas, irmãos, que às vezes nós não entendemos. Como é que Deus chama uma pessoa? Não é pelos critérios humanos, tá bom? É aquilo que Deus faz. E para que você compreenda o que Deus está fazendo, você precisa depender de Deus. Eles iam escolher, e aí havia uma sugestão que um deles andaram com Cristo, mas havia a sugestão de um segundo, que era José. É provável que a igreja apresentou a vida de José, e ele deveria ser um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de Deus. E então colocaram em votação. Quando votaram, a votação determinou que Matias seria o substituto de Judas. Ok, o que acontece depois? Cada um entende, o próprio José entendeu, compreendeu, que o plano de Deus para a igreja, para aquele momento, era Matias e não ele. Ele entende humildemente e aceita. Isso, irmãos, só acontece quando você tem plena dependência de Deus. Eu já vi muitas brigas em igrejas que é falta total de conhecimento do Deus que a pessoa serve e da dependência desse Deus. Tem irmãos que brigam por causa de cargos, por coisas assim que não faz sentido. E não entende que Deus pode operar naquele momento e fazer o que Ele quer. Qual é a necessidade de Deus para a sua vida? Pastor, eu preciso descobrir isso. Claro, você precisa descobrir. Mas você precisa depender de Deus. Você precisa depender do plano de Deus para a sua vida. E como saber esse plano? É necessário que você possa buscar o Senhor para que você possa ser revelada em Deus na sua vida.
Deus pode usar diversas maneiras para revelar isso. Ele pode usar um pastor, ele pode usar uma canção, ele pode usar a sua palavra, ele pode usar o Espírito Santo de Deus, dele mesmo, no teu coração. Ele pode usar até um jumento para estabelecer seu plano. Mas você precisa saber o plano de Deus para a sua vida. Você precisa descobrir o que Deus tem planejado para você como parte inserida da igreja. Porque todo o universo que Deus ama, o universo que eu cito aqui no sentido do ser humano, todo ser humano que Deus ama, Ele ama e estabeleceu sua igreja para que se resgate esse ser humano. Tá bom? Então Cristo morreu na cruz, não foi por mim só, não foi pela igreja só. Ele morreu no mundo na cruz por todo mundo. Então cabe à igreja buscar essas pessoas. Então, a igreja, o crente é parte dessa igreja e ele precisa entender, ele precisa compreender o que Deus deseja para ele neste ministério. Isso é fundamental para que você tenha, inclusive, uma vida feliz diante do Senhor. Tem muito crente que está na igreja e está infeliz porque não descobriu ainda qual é o plano de Deus para a vida dele. E por que não descobriu? Porque faltou dependência. Não compreendeu ainda o que Deus está fazendo. Não entendeu qual é a razão que Deus o salvou. Por que Deus resgatou ele dos seus pecados. Então é preciso que você volte para a igreja, você insira na igreja, você busca em oração, busque de Deus qual é o plano dele, qual é a vontade dele, o que Deus quer fazer através de você, como Ele vai fazer através de você, para que vidas sejam transformadas. E eu costumo dizer assim, mais ou menos, que todo crente tem um ministério, todo crente é um pastor, todo crente é um pastor. E o seu ministério são as pessoas que Deus tem colocado durante a sua vida, seus amigos, seus parentes, as pessoas que estão em torno de você. Você precisa entender que eles são alvo do amor de Deus, da razão do plano de Deus para este mundo. E você é o instrumento que Deus vai usar. Você precisa entender, e você precisa ter essa dependência de Deus. Se você não depender de Deus, se você ficar o tempo todo achando que você pode fazer por si próprio, nós não podemos nem convencer o homem do pecado. Já começa por aí. Como é que você vai convencer o homem do pecado? Só o Espírito Santo de Deus, irmãos. Então, como é que você vai fazer com que a pessoa creia? Você não tem nada a fazer para a pessoa crer. Você não pode fazer nada. O que a Bíblia diz é que você precisa depender de Deus, e aí você vai falar, você vai agir, e o Espírito Santo do Senhor capacitará você para que você possa testemunhar e então falar do amor de Deus. Essa dependência é extremamente necessária. Então, para você buscar essa dependência, você precisa colocar seu joelho no chão, ler a palavra, você precisa estar inserido na igreja. Nunca se esqueça disso, tá? Inserido na igreja é fundamental. E Deus vai te abençoar, porque quando você está inserido na igreja, em oração, é estabelecida a unidade. A unidade quer dizer que você terá que suportar o outro na sua fraqueza, você vai ajudar o outro nas suas necessidades, é chamado de ajuda mútua, né? Você vai perseverar, que é uma luta diária, porque o inimigo arma muitas ciladas. Nós temos que ficar atentos, ligados, para que Deus possa nos abençoar, tá bom? O segundo elemento, e último, né, foram dois elementos, que é a dependência, é a obediência. Deus requer de todos nós a obediência, né? Obediência a Ele mesmo. Quando o texto fala da traição de Judas, o texto começa a narrar, porque na verdade ele não está preocupado em falar sobre Judas. Se você olhar o texto, ele não está falando sobre Judas. Ele cita o fato de Judas ser o traidor, toda aquela história, e fala que havia uma profecia a respeito do traidor, mas ele estava apontando para Matias, aquele, no caso, Matias nós sabemos, porque ele não sabia, mas nós sabemos porque o texto nos apresenta. Mas já apontava para o substituto, que no caso seria Matias. O texto está apontando para o que Deus está fazendo. O texto está dizendo o seguinte: Judas, ele é rejeitado. Ele é rejeitado, ele não serve. E não serve porque traiu Jesus? Não foi porque traiu Jesus. Irmãos, você não serve porque você é pecador. Você não serve porque você pecou ontem ou pecou hoje. Não é isso não. O pecado não nos desqualifica.
Tem gente que pensa que desqualifica. Deixa eu explicar direitinho para vocês entenderem. Que claro que o pecado desqualifica porque o pecado traz ruína. É no sentido assim, o pecado não nos impede de estar na presença do Senhor. Às vezes você foge, mas o pecado não nos impede. Pedro cometeu o mesmo ato de Judas Iscariotes, não teve nada diferente. Pedro traiu Jesus, a atitude dele foi grosseira. Jesus confiou muito em Pedro, como confiou em Judas, e Pedro traiu Jesus. Mas o que acontece no posterior é que Pedro era um camarada que era muito sincero, tinha um coração em Cristo, ele amava Cristo, ele traiu Jesus, mas ele amava Cristo. Note que o pecado dele não impediu que ele pudesse ser restaurado. Não é o pecado, irmãos, que nos impede de ser restaurado. O que nos impede de ser restaurado é a falta da obediência. Pedro ouviu a voz do Senhor e obedeceu após o seu pecado. Tem crente que não toma ceia por causa de pecado. Meu irmão, está errado. A Bíblia diz que você deixar o pecado. O cara não toma ceia e continua com o pecado. Então ficou pior. Não, mas se eu tomar a ceia indignamente, eu vou ser condenado. E continuar com o pecado, você não vai ser condenado, não? O que mudou? A Bíblia diz, se você fizer uma auto-reflexão e perceber que precisa corrigir algo, você corrija. E corrija, peça perdão e participe da ceia. É isso que diz a palavra. Aí o que a pessoa faz? Ele não participa da ceia. E a vida continua como está. Como o fato de deixar de participar da ceia mudasse alguma coisa. Não mudem. Obediência. O que acontece com Judas é que Judas não obedece. Ele cometeu o ato de loucura dele lá, foi lá, se matou, movido por um sentimento perverso que estava em seu coração, porque Judas era um ímpio, né, dentro da igreja. Na igreja tem sempre uns bodes, na igreja tem sempre uns bodes lá, uns bodes chifrudos lá. Não tem jeito, toda igreja tem um bode. Nem adianta, tem as ovelhinhas, mas tem os bodinhos. E aí tem que aprender a amar esses bodes, tá? E Judas era um bode na igreja, um bode. Pedro já não era um bode, era uma ovelha meio rebelde, mas era uma ovelha de Cristo. E aí na hora que Judas poderia ter reconhecido o seu erro, reconhecido o seu pecado e obedecido, ele vai e se mata. A falta da obediência é que levou Judas à morte eterna, irmãos. Não foi ter traído Jesus. Pedro negou Jesus e traiu, mas ele obedeceu, porque ele reconhece seu estado pecaminoso, curva-se diante daquele que é capaz de perdoar pecado e recebe perdão. Nunca mais Cristo lembrou da traição de Pedro. Teria feito o mesmo com Judas. Teria feito o mesmo, mas ele era desobediente. Irmãos, se você não depender de Deus e não for obediente, não há bênção sobre a tua vida, meu irmão. Como é que você quer ser abençoado se você não obedece? Como é que você quer ser abençoado se você não depende de Deus? Como é que você quer ser abençoado se Deus estabelece seus parâmetros, estabelece para a sua vida os elementos necessários e você não obedece à palavra de Deus? Então, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós entendemos o que Deus tem para nós. Tá certo? Nós não podemos confundir a compreensão do plano de Deus para nossas vidas e a ação da obediência ao Senhor como a ação da comodidade. Porque às vezes as pessoas se confundem. Eu vou obedecer, né? Para mim é como? Tá certo? E cruzo meus braços. Não, mas aí não é obediência. Por quê? Que você não fez. Jesus, certa feita, disse a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. A um filho ele disse assim: filho, vai e faça isso, 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 isso. O filho disse para o seu pai: sim, meu pai, irei e farei. E não foi. O segundo filho, o pai disse a mesma coisa: filho, vai e faça assim, assim, assim para mim. Esse filho disse: pai, não farei. O senhor só manda eu, tudo eu, nessa casa só tem eu. Todo filho faz isso, né? Porque só eu. Mas
esse filho foi, meditou, pensou e obedeceu e fez o que o pai mandou. Aí Jesus vai e pergunta: qual dos dois foram obedientes? O primeiro disse que faria, mas era cômodo para ele. Ele usou de malícia, cheio de comodidade, foi cuidar de outras coisas, foi enrolando, foi dando aquela encebada, tal, e não fez nada. Mas o pastor chegava lá e ele falava: não, pastor, você vai contar comigo, pode contar comigo. Pastor, você sabe, comigo, conta, pastor, comigo a bênção é certa, pastor. Pode contar comigo. Não faz nada. Comodidade, irmão. Comodidade. Nem aqueles que falam que não faz mesmo, esses são rebeldes. Mas não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Ele requer obediência. Não podemos confundir obediência com comodidade, que algumas pessoas têm. Fala que vai fazer e não faz. Fala que vai fazer e não faz. Não é obediência, é inércia, né? Precisa ser restaurado, precisa voltar. Então é preciso, irmãos, para que tenhamos uma vida plena, para que a igreja seja instrumento de Deus para a salvação do mundo, Deus requer desta igreja, de mim e de você, uma vida de dependência dele, uma vida de obediência a ele. Tá bom? Deus é o nosso arquiteto do plano, ele está planejando a salvação do mundo. Então todas as coisas que acontecem é plano de Deus, e ele usa a sua igreja para que estabeleça os seus planos. Você é o instrumento de Deus para a salvação do mundo. Amém, irmão? Que Deus te abençoe e que você possa ouvir a palavra, entender a palavra e viver a palavra. Que Deus nos guarde. Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos interceder neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos clamar pela vida da Girlane, tua serva. Ela clama pela sua casa, pela sua família, que tu possas abençoar a Girlane. Eis a tua serva, Deus amado, que ela possa deste ano ser muito abençoada por ti, guardada, seu filho, seu esposo, a sua casa. Que a tua serva possa tomar aquela decisão do batismo. Abençoe a tua serva, Deus, em nome de Jesus. Queremos louvar a Deus pela vida da Gisele, pela sua cura. Clamamos que tu possa abençoar e que tu possa estar com ela. Esse exame que ela vai fazer, que saiu, graças a Deus, é bênção tua, Deus, abrindo as portas. Que haja um diagnóstico correto. Coloque tua mão na direção disso, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos clamar, louvar pela vida do pastor Jonathan Davi, clamar pelo seu ministério, pela sua igreja, pela sua família, sua esposa, seus filhos. Abençoa o pastor Jonathan, Deus, em nome de Jesus. Clamamos ali, ó Deus, pela vida da Beth, da nossa prima, que tu possas abençoar aquela vida, restaurando a sua saúde. Clamamos pela vida do Marcos, meu irmão. Deus, coloca tua mão sobre o Marcos, que tua bênção esteja sobre ele, guarde a vida dele, proteja ele, ó Deus, cuide da sua saúde, que o Marcão seja uma bênção, Senhor, que ele seja restaurado pelo teu poder, traga de volta, ó Deus, para o aprisco pastoral, que ele possa estar, ó Deus, te glorificando, te exaltando, que ele possa estar te servindo, juntamente com a Gláucia e toda a sua casa, seus filhos, em nome de Jesus. Abençoe esta vida, ó Pai, clamamos. E por fim, ó Deus, eu quero clamar pela vida aqui, ó Pai, que o Cláudio está aqui pedindo nesse momento para uma sobrinha de uma irmã ali da igreja, que tu possas abençoar esta pessoa. Deus, eu não conheço, mas tu conheces, e ele está apresentando agora diante do teu altar, que tu abençoe em nome de Jesus. E louvo a Deus pela vida do Davi, meu filho. Pai, que tu abençoe o Davi, que ele seja guardado por ti. Ó Deus, abençoe também o Arthur, a Andressa. Coloca a tua bênção sobre o Davi, que ele cresça no temor a ti, que ele possa te adorar, te servir sempre, ó Deus. Ele clama para a nossa casa e nós, ó Deus, apresentamos nosso lar, da tua presença, no teu altar, e apresentamos a vida do Davi. Pai, obrigado pela palavra, obrigado por esse momento que estivemos aqui de adoração, de glorificação do teu nome. Obrigado por cada vida que assiste esse culto. Se porventura algum pedido que, ó Deus, foi colocado ali, mas por um momento que não deu para perceber e então passou de liso, mas tu sabes, Senhor, tu é conhecedor da necessidade
de cada um. Abençoe o pastor Adão ali embaixo de São Francisco. Abençoe cada vida que participou deste culto. Tantos participaram aqui, ó Deus, conosco, que tu possas abençoar suas vidas. Em nome do teu Filho Jesus te oramos. Amém, Deus. Amém. Se as nuvens te encobrem e não querem mais passar, se o teu barco se agita com as ondas do mar, se o teu fardo é pesado e não podes mais levar, e a tristeza te assalta e te faz até chorar, não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças. Saiba de uma coisa: alguém que cuida de ti, cuida de ti. E quando sente solidão, e quando sente solidão, lembras que há alguém que cuida de ti. Quando não puderes mais, sonho algum realizar, e as pessoas deste mundo não te podem confortar, mas se levas tudo a Cristo, Ele vê e se alegra, e com lágrimas sinceras sua paz vai derramar. Não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças. Alguém que cuida de ti, cuida de ti. E quando sente solidão, e quando sente solidão, lembras que há alguém que cuida de ti. Alguém que cuida de ti, cuida de ti. E quando sente solidão, e quando sente solidão, lembras que há alguém que cuida de ti. Amém. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Boa noite a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua graça imensa esteja sobre sua vida. Fique na paz